Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nesta manhã nos colocamos diante de Deus, como sempre digo, na escuta atenta, porque não podemos deixar que passe despercebido de nós os detalhes que Jesus nos ensina. Quando refletimos a palavra de Deus, cada um tem a sua compreensão. Aquilo que eu aqui falo é uma forma de compreender, mas às vezes alguns detalhes que você ouve e que talvez lhe sirva para a vida, deixe que fique no seu coração. Por isso sempre digo a escuta atenta da palavra de Deus. Hoje nós ouvimos pelo Evangelho o sentido da oração, dos pedidos que fazemos a nosso Senhor, e que a nossa oração deve ser humilde e perseverante. Não podemos desistir da oração. Vamos ouvir o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: "Deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos." A mulher respondeu: "É verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair." Então Jesus disse: "Por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha." Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, assim como disse, o Evangelho nos mostra a beleza, a sinceridade, a perseverança em nossa oração. Vimos que Jesus, tendo chegado com seus discípulos à região de Tiro e Sidônia, não querendo ser ali reconhecido, aproximou-se deles uma mulher que era pagã. Ela era da Fenícia da Síria, não era do grupo, do povo escolhido. Era pagã, mas ela era pertencente à primitiva população da Palestina. O que fez aquela mulher? Tinha ela uma filha possuída por um espírito impuro. Ao chegar perto de Jesus, ela lançou-se aos seus pés e pediu-lhe a cura de sua filha, que estava possuída pelo demônio. Jesus escutou o pedido, mas a princípio não disse nada. E os discípulos, cansados da insistência da mulher, pediram-lhe que a despedisse. Esse detalhe nós não ouvimos no Evangelho,
mas é importante sentir que a insistência, toda oração deve ser insistente. A gente às vezes pede algo a Deus e como não acontece na hora que pedimos ou no tempo que queremos, a gente desiste. A oração é persistente, é perseverante. Por isso a insistência desta mulher. Então Jesus, diante da insistência dela, tentou explicar-lhe que o Messias devia dar-se a conhecer em primeiro lugar aos judeus, aos filhos. E com uma expressão difícil de compreender, sem ter presente a sua compostura sempre amável, disse-lhe: espere um pouco, deixe que primeiro saciem os filhos. Não é certo tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Aquela mulher não se sentiu ferida, nem humilhada. Certamente, se fôssemos nós hoje que ouvíssemos isso, talvez já esbravejássemos, e se estivéssemos na igreja e o padre não pudesse nos atender em alguma coisa, já sairíamos falando mal do padre e quem sabe até abandonar a igreja. É isso que acontece. Aquela mulher, mesmo com a expressão de Jesus, não se sentiu diminuída, nem se sentiu humilhada. Antes insistiu ainda mais, com profunda humildade. Sem dúvida, Senhor, mas também os cachorrinhos comem as migalhas de pão que as crianças deixam cair das mesas. Vejam que beleza de expressão e que colocação acerca de sua fé. Ela sabia desta realidade, mas ela queria nem que fossem as migalhas, porque ela sabia que o pouco com Jesus, com o Salvador, seria muito ou o suficiente para ela. Diante de tanta virtude, diante da fé que ele ali percebeu, Jesus, comovido, não adiou mais o milagre, mas disse a ela: por isso que disseste, pode ir, que o demônio já saiu da tua filha. Meus caros irmãos e irmãs, Deus que resiste aos soberbos, dá a sua graça aos humildes. Aquela mulher alcançou o que queria e conquistou o coração do Mestre. Gostaria aqui de poder refletir de que forma nos dirigimos ao Senhor, de que forma apresentamos nossas necessidades. Se chegarmos a Jesus com exigências, dizendo: eu vou à missa todo domingo, eu comungo todo domingo, eu pago o meu dízimo, eu faço tudo aquilo que a igreja pede, e por que o Senhor não me concede a graça que preciso? Cuidado! Não é este o tipo de oração que o Senhor Jesus espera de nós. Mas Ele quer uma oração que seja humilde, que seja perseverante, com a confiança de filhos, perseverança em nossos pedidos. Na oração devemos pedir graças, pedir para nós, pedir para os outros. Nós temos diversas oportunidades de rezar e de pedir as coisas ao Senhor. Esta mulher é o exemplo perfeito que devem ter diante dos olhos todos aqueles que desistem de rezar por julgarem que não são escutados. Sempre a gente ouve essa expressão: Deus não me ouve, Deus esqueceu de mim. Não pense assim. Deus não se esquece de nós, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. E as coisas não vão acontecer no tempo em que nós acharmos que devem acontecer. É no tempo de Deus. Então tenhamos a humildade de compreender isto.
Nesta atitude relatada pelo Evangelho, acham-se reunidas todas as condições para a nossa oração quando fazemos algum pedido: fé, humildade, perseverança e confiança. Analise se quando você faz esses pedidos a Deus, você tem estas 4 virtudes, essas 4 atitudes que nos mostram o Evangelho. A verdadeira oração é sempre eficaz, porque nós sempre buscamos algo que seja bom. Não pedimos o supérfluo, mas o que pedimos a Deus sempre é essencial e precisamos ter esta consciência, esta perseverança, esta confiança em Deus. Você fez algum pedido a Deus? Em sua oração, você está pedindo alguma coisa? Não desista. Seja perseverante e continue pedindo com humildade e saiba que o Senhor vai olhar com amor. Assim como esta mulher conquistou o coração de Jesus com suas palavras, possamos também nós conquistar o coração do Mestre, apresentando a Ele um coração humilde, bom e misericordioso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja feliz e fique em paz.